Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à 4ª temporada do programa Mais Mulher Centenário de Nova Prata. No ano que o nosso município completa 100 anos, queremos compartilhar com vocês histórias de mulheres incríveis que, em suas trajetórias de vida, marcaram a história da nossa linda cidade. Vamos conhecer mulheres que aqui vivem, trabalham e fazem Nova Prata. E a nossa convidada na noite de hoje para estrear a 4ª temporada do programa Mais Mulher é a Mirta Cherubini. Muito boa noite, Mirta. Seja muito bem-vinda à estreia da 4ª temporada do nosso programa. Programa esse que vai contar as histórias das mulheres que foram muito importantes e são muito importantes para o desenvolvimento do nosso município. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Lely. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Realmente é uma menção muito importante porque além de grandes homens que fizeram este município ser da pujança que é hoje, desde a sua emancipação, eles certamente sempre tiveram acompanhados de grandes mulheres, de grandes filhas, de grandes companheiras que dentro das suas atividades fizeram essa roda girar para o que chegou até hoje. É isso aí, Mirta. E as histórias das pessoas, elas sempre me fascinaram e acredito que fascinam muitas pessoas, né? E cada história é única, cada história é insubstituível, é importante, porque é a nossa história. E nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho da sua história. Okay. Então, Mirta, eu gostaria que nesse primeiro momento você se autoapresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam conhecer e saber um pouquinho mais quem é a Mirta, quem é a nossa convidada desta noite. Graças a Deus, nasci em Nova Prata. Meu nome é Mirta Maria Cherubini, filha de Reinaldo Cherubini e Maria Dolores Cherubini. De uma família de 7 irmãos. Infelizmente, 2 já partiram, cumpriram o seu tempo neste plano. E a gente é uma família, graças a Deus, unida. Mesmo uma distante da outra, minhas irmãs mais velhas, minha irmã mais velha, Leoni, ou a professora Lili, está com 92 anos em Porto Alegre. A outra irmã, uma artista plástica excepcional, mora com 89 anos em Curitiba. O meu irmão Reinaldo, que era bem mais conhecido que Nova Prata, sabe-se que faleceu. O Romeu também, que era deficiente visual, era diabético. E o outro meu irmão sempre morou praticamente fora daqui, o Valentim, mora em Gravataí. E o Reinaldo Cherubini Filho, que também tem fazenda no Guabiju. Então, eu, somos os 7. Nasci no Hospital São João Batista. Me contou a irmã Irene Rasfain que eu fui a primeira criança que nasceu no Hospital São João Batista. Olha que fato importante, né, Mirta? Eu também não, eu desconhecia isso. Eu lembro que a minha mãe dizia que do meu nascimento foi a única vez que ela teve regalias, porque ela me ganhou no hospital. E teve 7 dias de cuidados e de canjas prontas. No hospital? No hospital. Que geralmente elas ganhavam em casa, né? Sim, elas todas ganhavam em casa. As mulheres tinham filhos com uma idade hoje avançada, mas hoje, graças a Deus, com todos os cuidados que tem. E naquela época, por que eu fui a primeira? O meu pai era vice-prefeito e era muito amigo do Padre Adolfo e do doutor Vistiguerra, que era o diretor do Hospital Velho. O Hospital Velho, Mirta, era ao lado da Casa da Cultura. Ao lado da Casa da Cultura. Que hoje não existe mais o prédio, né? Infelizmente. Demolido. E o custo do progresso. E naquela época, então, estava acontecendo assim muitas mortes, muito passamento dessas senhoras, porque elas
como ganhava esses bebês em casa, já não tinham mais a força de menos idade, de 25, e morriam muito por hemorragia. E as famílias eram numerosas, então deixavam aquelas famílias desamparadas. E o padre Adolfo, o doutor, e o meu pai foram de comunidade em comunidade fazer uma campanha junto aos maridos, enfim, a comunidade, para que as mulheres, os maridos levassem as mulheres no hospital. A ganhar no hospital. E o meu pai, como tinha ido, deu o exemplo, foi o primeiro que levou a mulher, e nesse caso eu que foi o primeiro bebê. Eu fui o primeiro bebê a nascer no Hospital São João Batista. Olha que fato interessante na história de Nova Prata, e também interessante o porquê, né, que as mulheres... Que hoje é praticamente uma obrigatoriedade ganhar no hospital. Exatamente. Vejam que é um costume que mudou. Antigo, né? Que mudou. Porque e eles deixavam, mais interessante, que a irmã me contou, porque as mulheres tinham muito pudor em ganhar o bebê com um médico. Elas ganhavam sempre com as parteiras. Então, as parteiras delas também acompanhavam o parto, até para aprender. Acompanhavam daí no hospital? No hospital. Olha só como é que interessante essa transição, né? Sim. É uma mudança de cultura, né? Uma cultura da época que ganhavam em casa. Sim. A passagem para fazer as pessoas entenderem a necessidade e a segurança de ter esse bebê no hospital, que tinha mais recurso para a mãe, né, para a vida da mãe, que Deus o livre deixava uma família de no mínimo 5, né? Sim, porque as famílias eram sempre muitos numerosas. Filhos, né? Mirta, e nessa época que o hospital era ao lado ali da Casa da Cultura, o que você lembra assim do centro de Nova Prata, que acredito que era muito diferente, né, do que agora? O que você pode contar para nós? Uma coisa fica atrelada à outra, porque meu pai, em 1950, e eu nasci em 50, em 56, ele foi eleito prefeito de Nova Prata. E daí era a época que eu andava pela rua, né, com 6 anos. Hoje em dia não mais, por causa do movimento, por causa de outros perigos, infelizmente. As crianças só andam dentro do carro, de casa até na frente da escola para casa. Mesmo que a escola fica a 2 quadras da casa, né? Dentro da... É isso. Exatamente. Aí, lastimável. Mas naquela época nós andávamos praticamente em bando, né? Porque os vizinhos... E eu, oriunda de uma família grande, muitos primos e primas, a gente andava sempre junto. Nós íamos no inverno de galocha, de sombrinha, o meu irmão de bota, guarda-chuva, e lá nós íamos, estudávamos uma Aparecida, as ruas não eram calçadas. No inverno, eu lembro que uma das melhores brincadeiras é ir pisoteando na geada, que ficava empoçada nas valetas, ao par das casas. Era um tempo bem diferente. Lembro muito de muitas casas que já não existem mais. Ali na frente da prefeitura tinha uma casa da dona... não lembro do marido, me lembro muito da dona Noêmia Lussato, que tinha uma filha chamada Mary Lussato, que trabalhava na prefeitura. Era uma moça muito bonita, muito disposta, muito educada, muito alegre. E a gente saía da escola, do Colégio Aparecida, e eu sempre levava 1 ou 2 comigo e íamos tomar um cafezinho no gabinete do meu pai. Olha só! A secretária, na prefeitura tinha pouquíssimas pessoas. Poucos funcionários. Eram poucos funcionários. E o prédio é onde é hoje. O gabinete do meu pai é onde hoje o Alcione instalou o gabinete dele também, ali embaixo. No térreo. No térreo, lá no fundo. E tinha uns móveis que estão no museu. Acho que ainda tem um móvel que faz parte daquilo que está lá na Casa da Cultura. Mas umas poltronas com um apoio de braço de madeira, e lá vinha a Geni Fabres, querida da Geni, com uma bandeja,
um guardanapo branco de crochê e xicrinhas, e eu me sentia Sim. o máximo. Né? Servindo e ela cafezinho. servia esse cafezinho no gabinete do prefeito. Tinha muitas casas de madeira em Nova Prata, uma lástima que eu acho que não foram nem registradas. Uhum. A Canônica era uma casa muito bonita ali na subida da igreja, na altura onde tem os anjos, à direita, onde agora é só um pátio. Ela era do estilo da Casa da Cultura. Uhum. Era muito bonita a casa. Para trás tinha a horta, que nós sempre ficava de olho nos moranguinhos que tinha por lá. Que tinha lá, olha que lembranças lindas, né, da infância. Aquela avenida toda não era calçada. Uhum. Quem abriu aquilo tudo, que era um morro muito alto. E a prova disso é aquela casa que tem em cima daquela pedreira de basalto que tem logo acima da prefeitura. Que tem um sapateiro hoje em dia. Tem um conde, que é o sapateiro ali faz muito tempo. Aquilo ali foi muito então, a trabalhado. Avenida de Borges de Medeiros, ela foi aberta na época que seu pai era prefeito. Aliás, o primeiro plano diretor de Nova Prata foi feito pelo meu pai. Uhum. E uma das pessoas que atuou no plano diretor ainda está vivo em Nova Prata, que é o seu Aquiles Bertucci. Olha só. Ele veio de São Leopoldo. Num encontro de prefeitos em Porto Alegre, o meu pai falou, enfim, fez contato com o prefeito, se não me engano, de Novo Hamburgo, uhum. E ficou encantado com o planejamento da cidade. E através dele, se não foi Novo Hamburgo, foi São Leopoldo. E através dele que ele fez contato com esse engenheiro e os topógrafos que trabalhavam com ele, no caso o seu Bertucci era um, e trouxeram para Nova Prata, e essas avenidas largas que foram abertas, projetadas, foi pelo primeiro plano diretor de Nova Prata. Mir, tem uma história bem interessante que a gente estava conversando aqui primeiro nos bastidores, e que você contou que você ia para a prefeitura, né, depois da aula, era filha do prefeito, e você passeava de jipe nas galerias, né? Exato. Eu achei isso assim muito interessante. Exato. Então eu gostaria que você colocasse aqui, porque acho que é um fato que muitas pessoas não sabem, não conhecem, né? Já ouviram falar que existem as galerias, né? Embaixo da cidade, mas... É que normalmente, e eu sou filha de político. Sim. Político cresceu, né, a Mirta? Mas político faz obras acima da terra. Sim. O meu pai fez para baixo. Subterrâneas. Fez subterrâneas e estão servindo para a cidade até hoje. Até hoje. São realmente galerias. O assoalho, óbvio que hoje deve estar bem danificado, era concreto armado. Então, no fim do expediente, que quase coincidia com o fim da minha aula, ia lá para a prefeitura, porque não tinham todas as secretarias que existem hoje. Eu me lembro que o tio Jorge Perusso era encarregado de obras. E quem ia lá dar o relatório do dia era o seu Minosso, o pai do prefeito Mário. Muito amigo do meu pai. E daí ele contava o que tinham feito, onde é que estava, como é que estava a obra, em que ponto estava a obra. E eu me lembro muito bem de ir com ele de jipe. Normalmente, a Heloísa Coradin também ia, que era filho do seu Luiz Rigo, que trabalhava na prefeitura. E nós íamos com ele. Não era todas as vezes, mas umas vezes, assim, numa choradinha, ele nos levava, o pai deixava, era uma pessoa de toda a confiança dele, dentro do jipe, para ele levar barras de ferro, aquelas de construção, que iam amarrado no jipe, aquilo fazia um barulhão danado. Nós normalmente íamos ali da praça, onde é que eu vou te dizer? Acredito que fosse ali pela frente do ex-Banco do Brasil, hoje Loja Triunfante.
Eu sei que nós passávamos de frente às lojas Iolf e seguíamos para o lado do fórum, porque Garagem? as garagens eram aqui em Ali cima, pertinho. para cima, né, perto do moinho. Uhum. Era um pavilhão grande que tinha lá. O assoalho era de concreto armado, alguma coisa assim, de uns 7, 10 centímetros. As pedras de muro eram 50 por 50, essas pedras enormes que eles... É por isso que foi tão bem feito, tão bem projetado por quem fez, que até hoje continuam servindo para nós, né? Uhum. E imagina, né? E um jipe. Um Jeep. Um jipe carregando Um Jeep. material Certo. pelas galerias Porque até não a garagem. tinha, a prefeitura tinha o Jeep que servia para levar as pessoas de um lugar. Tinha uma patrolinha que muitos anos ficou. Era Aquela que ficou na praça? quando o meu pai assumiu a prefeitura, era a única máquina viária que tinha para fazer como é que dizer? Arrumar as estradas. Sim, sim. E o município ia até o Paraí, minha gente. Não era Eu a não sei como extensão é que que era vocês hoje. davam conta. Muito trabalho, muita dedicação, Muito né, trabalho. Mirta? Eu sei que uma das prioridades dele foi desafios da comprar época. máquinas, Uhum. porque ele tinha muita atenção com os homens da nossa colônia, que produziam, o município produzia bastante milho e não tinha como escoar a safra. Trazer para cá, para os silos, não tinham, porque chovia, era carroça só. Então, ele deu muita importância e, com isso, nós aprendemos a valorizar muito, muito, muito o agricultor, o homem do campo, e dar o exato valor, assim, o reconhecimento, que se não fosse o trabalho dessas famílias, desses homens lá, nós não comíamos. E é o que muita gente se esquece hoje. Exatamente, né? Não. Esquece de valorizar. Da onde vem o Infelizmente, sustento até todo. meus netos, né? Ficaram admiradíssimos de ver uma avó tirar leite da vaca, porque na maioria eles acham que dá dentro de uma caixinha, Dentro de na uma caixinha, é o que prateleira conhecem, do né? mercado. Verdade, verdade. E Mirta, e essa patrolinha que foi a primeira, foi a que ficou anos depois Ficou. na Praça da Bandeira, Ficou, né? ficou. Que era um atrativo turístico. Ficou. Né? Todo mundo gostava de Depois ela de ali. ela deve estar no ainda museu. no museu, né? Deve está estar no museu. no Museu Municipal. Que lindas lembranças, né, dessa história toda que marcou o nosso município. E Mirta, e sobre os festejos, padroeiro de Nova Prata, né, São Sim. João Batista, até hoje a gente homenageia o santo, tem grandes festas, né? Como é que era na época? Era muito, muito gostoso, muito interessante. A tradição das fogueiras era muito bonito. Assim, as famílias se reuniam, tinha fogueira lá para o lado de onde eu moro hoje, para a gruta. Logo ali em cima, também, que era quase de frente à nossa casa, que a minha casa, onde eu me criei, é na Flores da Cunha, onde hoje tem um edifício com o nome Reinaldo Cherubini. Próximo ali a padaria, aliás, a pizzaria, como é que é o nome da pizzaria? Dona Cândida. Sim. Aquela esquina, ali Na era a Flores. nossa casa. Uma casa enorme, tinha, na realidade, com as peças que tinha na garagem, eram 27 peças. Era um hotel. Nossa. Era sempre muita gente, muitas pessoas. O meu pai sempre recebeu muita gente, da família da minha mãe, os meus tios também, que vinham de Guabiju, de São Jorge, do André da Rocha. Era hábito, era distante, eles vinham e se hospedavam, ficava 2 dias, 3 dias. Era aquele monte de gente sempre. Uma casa... Por isso que as casas eram enormes também, né? Para abrigar, recepcionar os familiares. Da nossa casa era uma festa, ver a fogueira logo à direita. Eu lembro quando aquela avenida também foi aberta, Luiz Marafon, era uma pedreira imensa ali, né? E faziam uma fogueira ali. As festas de São João era
eu ia, a família inteira, Sim. ia a semana inteira nas jantas. Porque era jantar a semana inteira. A semana inteira. No salão antigo, que era ao lado da prefeitura, ao lado do Colégio Aparecida, que também servia de cinema. E as festas, as senhoras trabalhavam muito, meu Deus do céu, como eu lembro das... Ele era ao lado da prefeitura ou ao Não, lado da igreja? da igreja. Ao lado eu da disse da igreja. prefeitura, Isso, desculpa. ao lado da igreja. Ao lado da igreja. Onde é o estacionamento ali Ali é o hoje? estacionamento que fica ao lado do Ali Colégio havia Aparecida. o salão paroquial. Ali era o salão paroquial. Muita festa foi feita lá. Tinha muita, como é que é, eles leiloavam as tortas, as famílias davam brindes. A regência também, que é um patrimônio que se extinguiu, dava bebidas que eles faziam, as famílias todas davam muitas prendas, que eles chamavam, Sim. né? E eram leiloadas. Também faziam o concurso da boneca viva. Então as menininhas da cidade eram enfeitadinhas e recebiam, e assim era. Boneca viva. As festas eram muito bonitas, a procissão era muito bonita. Falando em procissão, eu lembro muito do quanto era reverenciado a Corpus Christi. Corpus Christi. Tá me faltando a palavra, porque existia assim, ali embaixo, onde foi a loja Renner, descendo a igreja, em diagonal com a rodoviária antiga, ali era a loja Renner. Então, eles abriam as portas, ficava aquele nicho ali, eles arrumavam como se fosse um altar. E o padre vinha com um sacrário, que tinha um baldoquim por cima. E eu era sempre anjinho. Olha, eu adorava esse anjinho. Os anjinhos, outras meninas da escola Aparecida também, outros... Não lembro se tinha de outros colégios. Era destaque na procissão, o anjinho. Com a asa e tudo, e uma cestinha com pétalas de flores que a gente ia jogando para o sacrário passar em cima. Era muito bonito os enfeites nas casas, nas sacadas, nas janelas, as pessoas botavam as colchas, toalhas de mesa, enfim, o que tivesse de mais bonito para enfeitar o caminho do Senhor. Um lugar muito bonito que tinha um nicho de altar era na loja Fabres, ali na frente da igreja, onde hoje é a farmácia Confiança, por ali. Tinha uma loja de tecidos muito importante, que era a loja Fabres. Ali também eles faziam um altarzinho desses, onde o pessoal parava, o padre dava uma bênção, dizia algumas palavras e fazia esse contorno, passava na frente da prefeitura e tornava para a igreja. Uma tradição, uma fé muito forte na época. Eu fui criada com uma fé muito forte. Íamos à missa, meu pai ia sempre na missa das 10. Ele cantava, ele rezava alto, respondia. Os homens... Normalmente os homens ficavam de um lado e as mulheres ficavam de outro. Quando os homens iam com as suas famílias, eles ficavam do lado do homem, que era entrando à direita. Do lado direito era dos homens, à esquerda era das senhoras. E quando eles iam com as famílias? Ficavam do lado dos homens, à direita. Ah, eles não ficavam junto com a família? Não. Junto com a família. A família ficava junto com o patriarca, todo um ritual, né? Todo um ritual, que era respeitado. Sempre com as melhores roupas que tínhamos para ir na missa, era um acontecimento. Que até hoje a gente fala e brinca, né? Roupa de ir pra missa, né? Roupa de ir pra missa. É até um respeito. É um respeito, botava o que tinha de melhor, uma roupa né? melhor para ir na casa do Senhor. E eu fui criada com muita fé. A minha mãe era uma mulher muito temente a Deus, extremamente caridosa, muito bondosa. Uma coisa que me orgulho muito, eu jamais ouvi a minha mãe falar de alguma coisa ou reclamar de alguma coisa. Ela sempre dizia que Deus era muito bom, isso que ela tinha um filho diabético, que era o Romeu, mas ela
ela sempre era muito agradecida a Deus por tudo. Uhum. Foi uma época muito bonita e ela era muito caridosa. E isso fez uma marca muito grande. Meu pai também era muito atento com as pessoas que necessitavam. Ele valorizava e achava que quem tinha obrigação de ajudar, de distribuir. Um legado lindo, né? Que deixa. E o exemplo que os pais deixam para os filhos, né, São os valores, né? Os valores, isso são aí. Esses valores família, que valores. atualmente, infelizmente, tem se perdido muito. E né? que a gente tem que passar através do exemplo, né? É verdade. Tem que passar através do exemplo. Ia ter a gente falando dos festejos juninos e tal, do nosso padroeiro. Também, na época, os desfiles de 7 de setembro, né? Eram grandes eventos e que todo mundo esperava muito. O melhor do desfile eram os ensaios. Os ensaios. Começavam, e começava muito tempo antes, né? Antes antes do dia 7, assim, meses antes, né? E observe que as ruas não eram calçadas. Né? A primeira rua a ser calçada foi na época do meu pai, ali na frente da prefeitura. Não sei, não lembro mais, não consigo precisar qual foi o trecho. Mas as outras ruas eram todas de chão batido. E os desfiles aconteciam em que rua? Mudava. Mudava? De repente, o que hoje se chamam as concentrações começavam lá pela Cônego Pérez, que era uma subida bastante íngreme. E a gente normalmente de sapato preto, meia branca, saia de marinho, camisa branca. E era maior glória, assim, uma deferência, levar as bandeiras, tanto a bandeira da escola quanto a bandeira do Rio Grande, a do Brasil. Alunos destaques faziam isso, né? Sempre de luvas, para pegar o mastro dele. Era muito respeito. Tinha um sargento, eu acho que a corporação devia ser o sargento e mais um. E ele que nos ensinava, então era cadenciado como uma marcha militar. 1, 2, ele gritava e nós ia direita e com esquerda. banda? Não, primeiro ele ele sozinho. Nos ensaios, com um apito. Tá. Né? E nos perfilava e cuidava do espaçamento entre bem um retinho, e um outro. né? Era bem estilo militar. Normalmente se passava de frente à praça, do lado de lá da praça, contornava, dava pela frente da prefeitura, e eu acho que dissolvia próximo ao Hospital Velho, por ali, que eram os desfiles. Mas os ensaios eram muito divertidos. Tinha a história de matar a aula também, né, Mirta? E daí, se deixava mas eles eram bastante enérgicos. Sim. No dia do desfile, todo mundo realmente incorporava o seu personagem e tinha que... Isso. E as pessoas iam todas para a rua para assistir, para aplaudir. Mas, ao mesmo tempo, era respeitar os limites, né? Exato. Os distanciamentos. Além de respeitar os símbolos, né? Sim. Tem também o respeito aos limites, né? Tinha todo o grupo escolar. A organização, a ordem, né? Sim. O grupo escolar também, Tiradentes, que hoje é onde o colégio que leva o nome do meu pai, tinha um uniforme que eu achava muito lindo, era um guarda-pó branco e um laço azul marinho para as meninas. Dos meninos eu não lembro como era. Devia ser o guarda-pó também, mas com uma gravatinha embaixo, eu não lembro, com certeza. Mas das meninas eu achava muito bonito. E todo mundo usava uniforme, né? Todo mundo usava uniforme e pelo desfile aquilo era impecável. Impecável. Imagino. E não tinha ferro elétrico, era passado um ferro em brasa, né? Olha que detalhe importante de ser lembrado. Era com ferro em brasa. Ferro em brasa para passar pesado, né? Aqueles uniformes. Que ainda existem hoje no museu, ali tem vários, que é muito pesado, além de todo o trabalho, né? De ter as brasas, de colocar as brasas. E da era um limpeza, instrumento da higiene, porque não podia ter cinza. Exatamente. Só a brasa.
E de repente, quando ele ia esfriando, eu lembro disso lá na minha casa, as funcionárias da casa iam lá fora para soprar as brasas, para reativar, para ter o calor. O calor. Hoje em dia a gente tem tanta mordomia, né? A gente reclama, né? É por isso que eu acho importante que houvesse uma forma de uma contação de história para as crianças, porque hoje é tão fácil você apertar um interruptor ou pegar um controle remoto. É óbvio que eles não sabem que outras gerações fizeram tudo isso para que eles agora, né? E a gente precisa... O meu pai dizia uma coisa que eu sempre disse para os meus filhos, que quem não cultua a sua memória passada é igual a um pé de milho. Dá uma espiga, 2, 10, bem gostosa, e depois vira ração. Olha ali. Quer dizer, tem que prestar atenção e valorizar os seus antepassados, né? As histórias que se formaram, essas pessoas que se criaram criaram famílias numerosas com tanta dificuldade, né? Verdade. Meu avô chegou, meu avô italiano, minha avó também. Meu avô veio já um homem feito, um homem jovem, mas um homem feito. E a minha avó veio pequenininha, com 2 anos. E ele não veio como imigrante para trabalhar terra, ele veio como comerciante. A atividade dele lá também era o que nós chamávamos, eram conhecidos como os mascate. Tanto que ele chegou em Porto Alegre e comprou um pier, um atracadouro, porque ele negociava muito com tecidos, aviamentos, rendas que vinham da Itália. Enquanto ele veio para cá, ele voltou para a Itália, tanto quando meu pai nasceu, ele não estava aqui. E era a 4ª viagem que ele tinha feito de retorno à Itália, para fazer os negócios dele, para importar coisas para cá. Mas a família sempre trabalhou, produziu, comia, se instalaram no Retiro, onde tem a escola também com o nome do meu pai. Ali era a casa do meu avô, naquele local. Tinha a casa, tinha uma serraria e tinha uma casa de secos e molhados, né? Que a gente ouve falar que vendia desde ferramenta até casaco. Isso, tinha de tudo, né? Um armazém com tudo. Um armazém com tudo. E por falar em armazém, puxando o gancho, uma coisa muito importante era o que eram as indústrias de Nova Prata e o comércio também. Por exemplo, está num jornal da cidade agora uma foto de capa, o prédio onde está localizado a Rádio Prata. Ali, naquele lugar, que eu lembro, era o posto de saúde. Era o posto no mesmo prédio que existe hoje. No mesmo prédio. Ali funcionava o posto de saúde. No térreo em cima, eu acho que a família Stella morava. Na frente tinha a loja Reder na esquina e logo depois tinha a CRT, que era muito interessante, né? As telefonistas normalmente ficavam com problemas da garganta pro resto da vida, porque elas ficavam... que passar o tempo inteiro. Vera, me dá guapo, me dá não sei o que. Eram feitas várias, chamando várias linhas para chegar até lá. E hoje em dia a facilidade que a gente tem com o celular, né, Mirta? Mirta, quanta história interessante. Eu estou encantada aqui ouvindo e ao mesmo tempo que eu estou ouvindo, eu fico imaginando como era a cidade, o que foi viver nessa época, o que é ter toda essa vivência, toda essa sabedoria que você tem. Então, é muito importante contar essas histórias, né, para as novas gerações, como nós estávamos falando, assim, saberem de todo o trabalho que tiveram para a gente chegar aqui hoje. Mas agora a gente vai fazer uma pausa, eu vou chamar os comerciais e a gente volta em seguida. Fiquem ligados que a Mirta tem muita história ainda para contar.
no nosso programa na 4ª temporada, Centenário de Nova Prata. É só um minutinho e a gente volta em seguida. Viver Móveis, ambientes sob medida. Compromisso, tradição e qualidade para transformar sua casa em um lar, com móveis feitos especialmente para você. Visite-nos. Viver Móveis, ambientes sob medida. Estilo em viver. Vargas Clínica Veterinária e Pet Shop. Completa para atender seu pet com banho, tosa, farmácia veterinária, consultas, exames e cirurgias, laser terapia e ozonioterapia. Vargas Clínica Veterinária e Pet Shop, cuidando sempre de quem nunca esquece de você. Cari Personal Organizer. Organização residencial de todos os ambientes, escritórios, empresas e serviços de organização de pré e pós-mudança. Sua vida mais tranquila e prática com a organização. Casa Nova Cari Personal Organizer. Organize sua vida, transforme seu espaço. Requinte Enxovais. Requinte Enxovais, há 29 anos, fazendo a sua vida mais aconchegante. Espaço terapêutico acolhendo com amor em Vila Flores. Acolhe com terapias holísticas familiares e idosos para harmonizar corpo e mente na melhoria da qualidade de vida na terceira idade. Qualidade de vida através de terapias integrativas. Super Cassol. Você é nosso convidado especial. Dia 4 de abril, a partir das 9 horas, inauguração da filial do Super Cassol, antigo Estoque 3 do centro. Uma padaria recheada de sabores te espera. Flores e uma fruteira completa. Tradição e qualidade como você já conhece há mais de 55 anos em Nova Prata. Entrega de rancho grátis no perímetro urbano. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Estamos de volta então com o programa Mais Mulher, 4ª temporada, Centenário de Nova Prata, e hoje nós estamos conversando com a Mirta Cherubini, que está nos contando como era Nova Prata na época em que ela era criança, na sua adolescência, e desta forma estamos registrando uma cultura do patrimônio imaterial. Muito importante a Mirta estar aqui contando toda essa vivência, toda essa sabedoria dos nossos antepassados, para a gente poder valorizar o presente. Então, Mirta, como a gente estava conversando no primeiro bloco, aí antes dos comerciais, toda a história que você está contando é muito importante a gente deixar aqui registrado nesse nosso programa, e por isso eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Nós temos, produção, algumas imagens que eu gostaria que vocês colocassem na telinha para que a Mirta possa ir explicando o que está aparecendo ali nas fotos. Essa foi a última foto com o meu pai vivo. Foi o Natal de 1967, na nossa casa, na Flores da Cunha. Então, aqui estão os meus irmãos, meu pai e minha mãe. Os de pé, da esquerda para a direita, é o Reinaldes, a Lili, que é Leoni, a minha mãe, que está com um vestido estampado marrom, Maria Dolores. A de preto e branco é Leda, que mora em Curitiba. De vermelho sou eu. E na ponta à direita, meu irmão Valentim. Meu pai sentado ao centro, de óculos já, porque problema da visão em questão da diabetes, o meu irmão Romeu Cherubini. E ao lado, o menininho é o Reinaldo Cherubini Filho, que hoje tem a fazenda Santo Antônio, no Guabiju. Qual é a próxima foto? Aí é a história do homem do boi. A menina sentada no dorso, no lombo do boi, sou eu, Mirta, e eu tinha 5 anos.
A história do Homem do Boi foi um desafio que o meu pai aceitou de um fazendeiro de Minas. Ele criava o gado zebu e ele dizia que daria mais carne do que o gado Devon que o meu pai criava. E fizeram uma disputa, e eu tenho aqui, é muito interessante, tá com a própria de punho escrito, porque eles elegeram o padre Adolfo como o fiel da balança. Então aqui tá, ó, termo de pesagem do boi índio, com a letra do padre Adolfo. Olha só que documento Aqui importante. atrás, tá, Adolfo Fedrizi. Foi um padre muito importante para a evolução no município. E aqui está a fotografia típica, característica, que correu o país da época dos jornais. Olhem, o meu pai tinha 1,82 m. Olhem a altura deste animal. Tamanho do boi. Ele foi tratado para vencer essa competição. Então tinha gente que falava que ele comia chocolate. Não é tão verdade. Grande. Não é verdade, mas era um animal que pesou vivo 1.268 quilos, 1,2 kg. Vivo. E depois de carneado, sem o couro, sem as vísceras, tudo, 1,3 kg de carne. Olha o Então tamanho. esse é o boi índio. Por este fato, o meu pai se tornou conhecido como o Homem do Boi. O Homem do Boi. E que relíquia esse documento, né, Mirta? Muito. Assinatura do Padre Adolfo Nós também, que é muito... As pessoas em Nova Prata falam muito dele, né? Foi uma pessoa muito importante. Até que em Nova Prata não acontece em tempestades. Eu sou uma que chama temporais, por ele sempre. né? É uma cultura. Eu ouço muitas pessoas falarem que ele abençoou a nossa cidade, que por isso que aqui não acontecem temporais, né? Mais fortes. E esta aqui é minha mãe, dentro da casa. Olha que casa linda. A casa ali, essa casa em que eu me criei, e essa escada está dentro do prédio Reinaldo Querubim. Ela dá acesso ao salão de festas. Esta é a minha mãe com 80, é a festa dos 80 anos dela. E as pinturas ali nas fachadas, né? Verdadeiras obras de arte. Essas pinturas, essa barra que tinha em cima era comum nas casas, inclusive lá na Casa da Cultura. Por sorte, ainda foi preservado um pedacinho. Era normal, era hábito, era a moda da casa. Esta, larga assim, eu nunca vi em lugar nenhum, mas esta era bem larga. E observe a altura das portas. Todas as portas e janelas. Olha a altura da porta. Aqui. Olha. Em cima com vitral. Todas essas esquadrias foram feitas por Móveis Ponzoni. Esquadrias Ponzoni, na época. Que fica onde hoje é ali pro lado do fórum. Eles vieram de Carlos Barbosa, se instalaram em Nova Prata, na época do prefeito Schneider, que teve uma reunião com prefeitos lá em Carlos Barbosa e ele sugeriu para os familiares dos Ponzoni que se deslocassem para Nova Prata, que lhe daria um terreno, porque Nova Prata era um polo madeireiro e esses madeireiros estavam indo muito bem e estavam construindo grandes casas e que eles teriam muito serviço. Imagine, lá na nossa casa, todas as portas internas eram marchitadas, lindas. Quem tem uma original ainda é o Reinaldo, fez uma mesa com ela. E as venezianas, todas aquelas partezinhas de madeira, tu imagina o seu Carlos Ponzoni, que trabalhou na Chevrolet, na época do seu Brandini, me contou que ele era menino, pequeno, de 6 anos, e que ele passava o dia lixando aquelas madeirinhas para fazerem as venezianas. Né? Toda a família trabalhava. Mirta, e o terreno que você fala é onde foi a Semana Farroupilha, que
próximo a... Ali era a Compré. A Compré. Era para baixo daqui. Ah, tá. Ali era a Compré. Outra empresa muito grande na época, ou que se equivaleria ao que é a Vipal. Trabalhar na Compré era um privilégio. E realmente era uma empresa que entrava uma tora e saía, depois de todo o processo, os laminados de compensado como produto final. Também tinha o moinho do Selmidei, que era um pastifício pratense? Era um pastifício pratense, mas primeiro era um moinho. Eles recebiam os grãos guardados naqueles silos enormes e depois faziam a farinha, que era o pastifício paradense. Que é a casa de festas hoje. Que hoje é um moinho com casa de festas. A Fundiferro também era uma empresa bem conceituada, grande, que fabricava carrocerias para caminhões e ônibus que existiam na época. Minha nossa, como criança, eu não me atia muito a empresas, mas dessas eu lembro bem. Como comércio também, a loja Fabris, a loja da dona Leonor Lazarotto, que é onde fica hoje, ali de frente ao Correio, a loja dos Tchuqueta, lá embaixo, tinha a padaria do Seu Bar também, onde hoje estão construindo, quase de frente ao Mercado Porta, o Mercado Grande lá de baixo. E você conhecia todas as famílias, os donos do comércio, né? Todo mundo se conhecia. Isso. As costureiras mandavam você buscar e diziam, era para costureira tal. Eles já sabiam o que aquela pessoa estava acostumada a usar e doía com o bilhetinho. Era do tempo que eles davam uma amostra do tecido, cortavam um pedacinho para ver se realmente era aquele. Se era aquele a cor da linha e por aí. E o pagamento nem era feito na hora, né? Não estava na fichinha. Isso não era para o sábado, não era problema, crianças, né? Mirta, e sobre o Cinelux, que lembrança você tem? Nossa, o Cinelux foi um acontecimento. Me lembro da construção, do quanto foi. Me lembro muito também da construção do hospital. Mas o Cinelux foi muito importante. Imagina, nós tínhamos de vez em quando uma sessão de cinema lá no antigo salão da paróquia, conforme eu já falei. E daí o Cinelux foi inaugurado em 58. Eu tinha 8 anos. E lembro muito daquele dia porque a minha mãe ia. O meu pai era prefeito e ela, como primeira-dama, ia acompanhar ele. Ela era muito reticente em acompanhá-lo em eventos políticos. Ela era muito caseira. Ela era o porto seguro, a âncora. Podia chegar qualquer pessoa em uma casa, estaria arrumada, teria o que servir, etc. Mas em eventos políticos ela se abstinha ao máximo. E vocês recebiam também, eu acredito, muitas visitas de políticos, né? Na casa. E no dia da inauguração do Cinelux, o meu irmão teve uma hipoglicemia. E me arrumaram daí rapidinho. Eu tinha um buleiro de piquê branco que está lá na foto, lá no cinema, onde tem aquela pequena galeria de fotos da inauguração. Tem uma menininha cortada com o cabelo assim, franjinha, com um casaquinho branco. Sou eu, aos 8 anos de idade, que eu fui na inauguração. Me lembro do meu pai botando a chave na porta. O seu João Perinho, o seu Aberlino Perinho também. E você lembra que filme passou na inauguração? Lembro. 7 noivas para 7 irmãos. Olha só. Rodou uma semana. E nós íamos todos os dias do cinema. Todos os dias com o mesmo filme. Com o mesmo filme, era uma Saía festa. No final da semana, sabia até as falas. Sabia tudo do filme. E na época a população participava bastante. Imagina, era uma novidade, né? Muito. Cinema, tinha cinema de segunda a segunda. Eu acho que... Nossa, e tinha matinê no domingo também, que enchia à tarde, né? Era muita... Era uma atividade cultural que atraía toda a comunidade. Sim.
Também era o que a gente falava primeiro, né? Não tinha toda essa facilidade que se tem hoje, né? Sim, outras opções, né? Outras opções de TV, de canais, de Netflix e tal. Né? Eu sou uma apaixonada por cinema. Eu ia falar, agora nada substitui o cinema, né? Nada substitui um telão daquele, exatamente, né? Assistir amo um filme no cinema e assistir na televisão é completamente diferente, né? Uma cultura que não pode morrer, né? Por isso que as pessoas têm que participar, né? Nova Prata, graças a Deus, a gente tem uma sala de cinema aqui na região que é destaque, né? É destaque, realmente. E infelizmente as pessoas não frequentam muito, né? Uma pena. Me lembro muito, estava dizendo também, da construção do hospital. Meu pai era prefeito, a prefeitura fez toda a terraplanagem daquele espaço. Lá me lembro do movimento de terra, de máquina. E muitos funcionários da prefeitura iam trabalhar lá também. Porque lá dentro da prefeitura eram poucas as pessoas. Mas a parte o pessoal de obras era muitos senhores que trabalhavam na parte de obras. E também a gente ia lá dentro do prédio em construção. Não existiam os perigos que existem hoje, né? As preocupações das mães. Sim. Nós ia lá xeretar e olhar e correr naqueles corredores enormes, meu Deus, umas enormes, umas galerias que tinha, que até hoje é bem amplo, né? Os corredores são bem... Foram planejados para bastante tempo. Futuro. Mirta, e sem falar em todas essas suas lembranças que como eu falei, é um patrimônio material isso, cultural. Você também trabalhou muito tempo na SIC, mas antes disso você teve um papel fundamental dentro do turismo de Nova Prata, né? Foi uma das fundadoras da Atuacerra. Fui a primeira presidente. Presidente, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho também sobre essa sua contribuição no turismo de Nova Prata. Lendo documentos do meu pai, tem uma ata da prefeitura que foi para a Câmara de Vereadores, que ele quis instituir na época dele com o intuito de arrecadar uma taxa de turismo, com o intuito de arrecadar valores para construir um hotel. Porque Nova Prata, em outras épocas, teve muitos hotéis. Mas eram hotéis de madeira, eram hotéis bem diferentes, mas serviam para aquela época. Mas já em 58, ele já conhecia outras coisas. Ele já tinha ido ao Rio de Janeiro, porque ele era prefeito, foi ter uma conversa com o presidente do Brasil, que era o João Goulart. Eu acho que tem uma foto dele por aí. Tem uma foto, sim. Outra pessoa muito assídua na minha casa era o governador Hildo Meneghetti. Lembro com detalhes de ver ele no inverno, de eu acordar e ir para a cozinha tomar café, e ele está sentado atrás do fogão de lenha, sentado no banco da lenha com as mãos no fogão para se aquecer, porque ele tinha ido lá para conversar com meu pai. Ou para fazer alguma reunião de prefeitos, que era feita lá na minha casa, nas salas da frente, que era domínio do meu pai. E então, aquela época, depois pensando, eu digo, puxa vida, o meu pai me deu um DNA de turismo, né? Porque ele já pensava em turismo. Já pensava em campo de pouso. Mas ele sempre foi um homem muito à frente do seu tempo, né? Foi. Eu sempre tive a maior admiração pela história dele. Não conheci, mas sempre tive uma admiração por ele. Meu pai foi assim, vendo a história do meu pai foi um grande cometa. Porque ele começou a vida dele aos 19 e aos 57 ele faleceu. E nos deixou um grande legado, do qual eu me orgulho e me emociono profundamente. Mas falando do turismo, que eu só fiz esse gancho, porque lá atrás ele já tinha pensado em turismo, em hotel, e eu absorvi esse DNA.
E nós éramos muito unidos, os municípios aqui ao redor. Uma vez por mês a gente se reunia. E o maior problema era comigo, era Nova Prata, meu grande amigo e valoroso Vitor Plete, que foi prefeito várias vezes, mas ele não dava importância devida. O foco dele era pessoas, era interior, era desenvolvimento, turismo não era prioridade. Tanto que eu ia sempre com o meu carro nas reuniões, ou na maioria das vezes eu era caroneira do Geraldo Pessim, infelizmente falecido. Meu conterrâneo. Amado. Deixou um legado muito grande em Serafina Corrêa também. O Geraldo, ou o Aporé, que eu estou vendo, o senhorzinho, não me lembro do nome dele agora, da Inelves, em Veranópolis, Carnevale. E nós víamos que todo o trabalho que nós desenvolvíamos e tentávamos fazer, inclusive, uma folheteria conjunto, regionalizando o turismo, todos nós entendíamos que turismo tinha que ser feito em conjunto. Meu pai dizia uma coisa também, que quando a gente quisesse pescar, fosse no lugar onde tinha bastante pescador, porque daí tinha peixe para todo mundo. E eu me lembrava e dizia isso para eles também. Gente, se nós quisermos pessoas visitando, nós temos que ter atração, nós temos que criar peixe por aqui para fazer esse povo vir pescar. Então, eu tenho uma atividade que na época era só a cascata da usina, não tinha toda a maravilha do Parque das Águas Termais, que depois, que está aí até hoje. Mas precisava criar mais coisas ao redor, compor um roteiro para manter essas pessoas por aqui. E aí resolvemos criar, então, uma associação. E como eu levantei a lebre, coube a mim ser a presidente, então vai te virar, eu faço a coisa acontecer, mas sempre com a participação de todos, até de Flores da Cunha, Caxias também, Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Guaporé. Éramos uma turma, Bento Gonçalves, muito boa. Muito grande. Porque as coisas aconteciam até Bento, até a ponte. Para cada ponte, não. Para cada ponte, e daí nós criamos o conceito que juntos. O rio distancia, mas a ponte nos une. Exatamente. Então, vamos formar a ponte como um ponto de apoio para trazer esse pessoal para cá, como, graças a Deus, começou naquela época, E existe até hoje, né? A tua serra vem aí forte, né? No turismo, com essa união de todos os municípios. Hoje tem os roteiros menores, né? Acho que a gente faz parte do Termas e Longevidade. Mirta, Bento foi muito importante para nos auxiliar e nos dar um impulso. Na época eu fui a secretária, nem era secretária, não existia secretaria. Eu era chefe da equipe de turismo, que era dentro da Secretaria de Educação, com a professora saudosa Erneli Casanova. Depois que terminou esse período, eu fui convidada pelo seu Arlindo para ser secretária da SIC. E daí fui intercalando entre secretária executiva da SIC, passei por 8 presidentes e a Secretaria de Turismo. Foram as 2 atividades. Antes disso, eu era mãe em tempo integral. Mirta, quanto tempo você trabalhou na SIC? 28 anos. 28 anos. Foram. Uma vida, né? Uma vida, e com certeza foi muito importante dentro da SIC, o seu trabalho, a sua competência, a sua dedicação. Não tem como não lembrar da Mirta Cherubini dentro da SIC. Foi um trabalho, sim, da Secretaria de Turismo também. Eu sempre trabalhei com muito amor, muita paixão. Nunca foi difícil ir para trabalhar. Sempre, que bom que eu vou. Já conhecia muitas das pessoas pelo nome, por ter nascido aqui.
mas fiz grandes amigos até hoje, empresários, de entrar pela porta da frente e sair pela porta dos fundos, ou entrar pelos fundos para buscar um material. Com o pessoal das pedreiras também, eu tinha um relacionamento muito aberto, muito amplo, sempre fui muito bem recebida. Construí uma parceria muito sólida com todo esse pessoal, foi realmente muito gratificante. E a Mirta, a sua contribuição não ficou só ali, né? Então, a filhinha do prefeito que vivenciou toda essa maravilha de ver Nova Prata progredindo, né? De ver fatos importantes como a construção do hospital, a inauguração do Cine Lux, entre tantos outros, né? Fatos importantes que aconteceram no nosso município. Deixou uma grande contribuição no turismo, tanto que foi a primeira presidente da Tua Serra, na SIC, né? Um grande trabalho, uma grande contribuição. Também Grêmio Pratense, não podemos esquecer, né, Mirta? Mirta, pessoa muito importante dentro da nossa querida sociedade. É uma muito, muito prazeroso hoje por eleição, mas por uma indicação do grande amigo, nosso amigo, o presidente do conselho, o Rui Barney, né, que é outra pessoa maravilhosa. Que também estava na inauguração do cinema. Tem uma foto, eu até mostrei para eles, não é possível, eu não tenho. Digo, tu não era amiga do seu Perim, né? Eu era. E a gente tinha poucas fotos da época, né? Não era hábito. Não era. Nós temos um acervo de fotos muito grande, porque o meu pai gostava muito de fotografia, e uma coisa que ele exigia da gente é que atrás da fotografia fosse escrito e datado. Certíssimo ele. Porque ele dizia que a memória nos traía depois, e daí era só um papel impresso e não tinha por que guardar. Imagina hoje em dia, Mirta, que a gente não revela mais as fotos, né? Eu tenho o hábito de mandar imprimir fotos dos mas meus a maioria netos. A maioria das pessoas não tem este hábito, a gente vai acabar perdendo. E tenho elas organizadas em álbuns com o que era aquela foto, né, que aconteceu, uma frase importante. Eternizar momentos, né, como a gente diz através do papel. Mas, Mirta, eu ficaria aqui muito tempo ouvindo as suas histórias. Verdade. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, eu vou convidar a Mirta para vir num outro momento para continuar nos contando toda essa sua memória maravilhosa, assim, todo esse passado que contribui muito para o nosso presente. E Mirta, finalizando, eu ia lhe deixar agora mais um tempo para colocar, né, as suas considerações finais também, e para deixar uma mensagem para as futuras gerações. Assim, finalizando, eu te parabenizo por este programa, porque isso é um registro que vai ficar, é história, e que Nova Prata nunca se torne um pé de milho, né? Que as próximas gerações possam usufruir dessa imaterialidade que tantas gerações antes de nós construíram para deixar essa cidade maravilhosa. Eu amo cada cantinho desta terra e tenho certeza que Nova Prata vai se destacar no cenário como um polo regional de educação, de saúde, de turismo, de boa convivência, de hospitalidade, que isso já é uma marca registrada, de cultura, com o Bailado Gaúcho, com todos os outros grupos que gravitam ao redor, vão se fortalecer, vão crescer, com certeza. E espero, desejo muito que Nova Prata se realize nesses campos que eu falei. Com certeza a indústria vai se fortalecer, o comércio, que é gritante a gama de serviços que nós temos em Nova Prata. Isso facilita muito a vida do pratense, atrai muitas pessoas para buscar os nossos serviços na área de saúde, de beleza, de serviços mesmo. Meu Deus, quanta coisa tem em Nova Prata. É o segmento que mais cresceu, foi os serviços. As indústrias de Nova Prata
precisa ser atraído mais indústrias de outros segmentos. Todas as que estão instaladas aqui cresceram exponencialmente, mas precisamos de mais indústria. E outra coisa que é muito valoroso, que assim é um orgulho falar que Nova Prata não tem desemprego. Gente, observem o Cine a falar, a oferecer empregos, só não trabalha quem não quer. Verdade. Então eu desejo assim que os meus netos, que têm uns 5 anos, o Matheus e a Letícia 10, possam vir a estudar na Universidade Federal aqui em Nova Prata, construir esse pessoal aqui. Há de haver algum polo de TI, tecnologia de informática, que vai ser o futuro, né? Nós temos uma UX muito atuante. Eu lembro da chegada da UX, eu me lembro da chegada da pista do aeroporto. Tantos assuntos que passaram pela SIC, eu tive o privilégio de estar presente e gravar em atas todas essas histórias. Então, renovo meus cumprimentos a ti, Veridiana. Aproveito para te cumprimentar também como secretária municipal de turismo. Estás fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigada, eu fico muito feliz de ver uma coisa que aconteceu lá atrás, tendo a continuidade e sendo capitaneado por ti. Parabéns. Muito obrigada. Saiba que eu sempre me inspirei no Reinaldo Cherubini. Que bom. Começando pela escola, que eu fui há muito tempo diretora, e sempre a história dele foi com que me inspirou. A história, assim, que bom. Eu lembro de ter convidado você para contar a história dele na própria escola. Tem a Duda aqui nos bastidores, que foi aluna e que lembrou no que você chegou, né, das histórias que você contou, e que sempre foi um homem à frente do seu tempo e pensando no futuro, e ele sempre foi minha inspiração. Que bom. Assim como você. Muito obrigada. Mirta, muito obrigada, foi um prazer, uma honra poder estrear o nosso programa do Centenário de Nova Prata com você. Como eu disse, a gente ficaria aqui horas conversando, né? E registrando todos esses momentos importantes. E muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração no desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente chega ao final do programa Mais Mulher, na nossa 4ª temporada, Centenário de Nova Prata, agradecendo a todos os nossos patrocinadores e agradecendo também a todas as pessoas que nos assistiram até aqui. Muito obrigada, muito boa noite e até a próxima quarta-feira com mais um programa inédito Mais Mulher.